Esse vídeo é para falar quando eu comecei os meus trabalhos na agricultura e mostrar para vocês como é que foi o início e por que eu faço agrofloresta. Essa linda imagem do amanhecer é quando eu ia ligar a água nos pimentões para irrigar durante os períodos de manhã, e às vezes eu avistava algumas imagens como essa. E foi logo no início do plantio, logo após o transplante. Os trabalhos aqui no pimentão, na monocultura de pimentão, foi feito trabalhos baseados na técnica da agronomia, que a agronomia fornece, né? Algumas escolas fornecem cartilhas e a gente seguia a cartilha, seguia a risca, né? A técnica de manejo do solo foi feito os sulcos, né? Primeiro fez o gradeio e depois os sulcos. E daí, em cima do camaleão, formou-se um canteiro e a gente plantou em cima desse canteiro, na distância de entre linhas de 50 centímetros e entre linhas de 1 metro e entre plantas 50 centímetros de distância. Mas essa parte do plantio ainda era nesse plantio em si aí, a gente já estava usando uma tecnologia diferente, né? Porque no plantio do passado a gente estava usando a tecnologia convencional e a técnica usava bastante agrotóxicos, agroquímicos no modo geral. E não era bem interessante para nós que manipulava e nem mesmo para os consumidores ali consumir aqueles produtos. Essa imagem é no momento da irrigação, né? E aqui já é uma parte que o plantio já foi sido implantado, já foi feito o transplante das mudas, né? Que as mudas foram feitas em bandejas e compramos bandeja de isopor, substrato, todos os insumos caros, mas o tratamento a gente utilizou um pacote orgânico, né? Para teste também. Era um fornecedor que tinha aqui, ele tinha vínculo com a agricultura orgânica da Europa e nesse caso era da Espanha. Aqui as mudinhas já estavam se desenvolvendo e quando a gente trabalhava com o plantio com o uso dos agrotóxicos, desde as mudas até o ciclo final usava venenos, né? Usava venenos para insetos, de vários tipos de inseto. E isso desgastava bastante a gente e era incômodo demais. Às vezes ter que usar aqueles EPI e tudo mais era muito desagradável para quem manipulava aqueles venenos, aqueles adubos químicos com cheiro de enxofre, de gases, né, da amônia. E
era muito desagradável trabalhar. E era muito trabalhoso porque tinha que manter o padrão, né? Tinha que manter ali o ciclo de estar jogando veneno a cada data. E quando a gente ia lendo os rótulos, mais assustador era porque tinha venenos ali que era proibido a pessoa entrar na roça durante o período de 3 dias. Essa carência me fez ir buscar informações melhores para poder tentar conviver com os insetos e a gente conseguir manter na agricultura. E um desses insetos que ataca bastante o pimentão quando se trata de monocultivo, está a mosca branca, né, que vocês viram nessa imagem aí, são pontinhos brancos, umas mosquinhas brancas. Ela ataca o pimentão, ataca diversas culturas e também ataca o feijão. O feijão da variedade carioca, esse feijão que está mais presente nos mercados. E isso obriga o agricultor a recorrer aos insumos que estão mais acessíveis no mercado, que é os venenos vindo da indústria do agronegócio, que fornece esses produtos e vários insumos para suprir essa necessidade da falta de alternativas naturais que o agricultor pequeno tem. E se o grande também quiser usar dessa técnica, também irá faltar, né? E pesquisando mais sobre como plantar pimentão, fomos buscar informações no Google, e acabava que a gente ia descobrindo cartilhas, né, planilhas, formas já prontas de como plantar pimentão. E a gente ia lendo também as técnicas usadas, desde preparo de solo a manejo, cuidados, os cuidados com a irrigação. A gente tinha também acesso quais tipos de pragas que existem, que ataca, né? E a gente foi tendo conhecimento de como que é fazer agricultura de fato, sentindo ali na pele. E foi importante essa fase porque a gente pôde aprender também um pouco de agricultura, mesmo sendo agricultura convencional com base nos agroquímicos. Mas isso também ajuda a gente a ter uma base para depois a gente poder ter um testemunho de como que vários tipos de produção agrícola sentiu na pele desde o início e até agora a gente pode estar traçando os caminhos com mais segurança. Além do pimentão, a gente também cultivou um pouco de abóbora, porque ali as 5.000 mudas de pimentão não preenchia aquele espaço. E daí nós optamos por escolher abóbora. Essa abóbora, pimentão, melancia são sementes caras assim, quando se trata de híbridos assim que o mercado fornece para as pessoas adquirirem essas sementes geneticamente modificadas. A abóbora ela veio bem, né? Com os mesmos problemas do pimentão, com as pragas, né? O controle que não tinha ali. Mas como a gente começou a trabalhar com produtos mais
produtos industriais mais orgânicos, isso me fez ter mais um conforto para poder querer seguir no ramo da agricultura. Esse pimentão, ele já é um pimentão trabalhado com uma base no orgânico, mas um orgânico industrial. Esse orgânico industrial também é complicado, porque esse orgânico com o pacote industrial, o pacote tecnológico orgânico que a indústria oferece, é complicado por ter preços elevados. Isso no final da receita, quando vai fazer a contabilidade, isso acaba retirando bastante o lucro do agricultor, e acaba que só é uma troca de pacotes, embora o orgânico seja mais saudável. E a gente se sentiu muito entusiasmado plantando pimentão. A gente não queria parar, queria seguir, mas o mercado fraco e veio as pragas também. Tinha lagarta que fura o pimentão, tem a traquinose, fusarium, vários insetos que atacam o pimentão. Quando se trata de monocultivo, é bem difícil, não importa se seja um plantio voltado ao agroquímico ou se seja um pacote voltado ao pacote orgânico. Todos eles causam desconforto em várias partes. Se for colocar mesmo na dificuldade de trabalhar, na dificuldade de escoar, tem muitas coisas que é complicado trabalhar com esse tipo de agricultura de maneira monocultivo, porque é difícil. A gente conseguiu produzir uma abóbora razoavelmente boa, de qualidade. Só que a época era complicado porque os preços não ajudavam, e para levar para o comércio não era tão viável. Mesmo plantando a abóbora e o pimentão, notem que no canto tem um verde claro, que é onde eu iniciei a hortaliça, né? Eu iniciei plantando hortaliça, fazendo os testes. Esse plantio eu comecei a pesquisar sobre produtos orgânicos, né? Agricultura orgânica, e me deparei com como confeccionar os compostos, como fazer os compostos orgânicos para uma agricultura mais sustentável e mais viável. Eu acabei fazendo o composto à base dos restos culturais, principalmente da cultura da banana, que aqui tem muito, e eu plantei esses canteiros que futuramente, ao longo do tempo, seria a minha agrofloresta. Foi daqui que começou o pensamento de fazer agrofloresta. Depois da falência do pimentão, da dificuldade de vender a abóbora, dificuldade de vender também as hortaliças folhosas, e esse trabalho intenso, pesado, e que também fazer composto não é tão simples, né? Eu vi a introdução da agrofloresta, maneiras mais viáveis para continuar a produção no campo, porque esse sofrimento de ter que trazer insumo de fora para dentro da propriedade, essa técnica, essa tecnologia, ela é uma tecnologia muito cara, muito trabalhosa, e que faz com que
não crie solo, né? E na agricultura agroflorestal é diferente, porque utiliza uma dinâmica bem diferente. É uma dinâmica que visa o que a floresta faz, o que a natureza faz. Então, usando desses artifícios, desses mecanismos naturais, nós que gosta e que quer viver da agrofloresta, entende que essa é a maneira mais fácil e mais viável para a gente fazer uma agricultura sustentável e que possamos e que podemos nos mantermos no campo de uma forma que não precisamos sacrificar tanto e que não decepcionamos tanto, porque a agricultura convencional é difícil você plantar, implantar, é difícil manter e também é muito difícil escoar os produtos e essa falta de garantia faz com que o homem do campo ele fique desencorajado, desmotivado para manter a sua vida, as suas atividades ali no campo. Essa área é onde já tivemos perdido a produção de pimentão, que foi uma produção excelente, perdido a produção de abóbora também. Foi percas assim que foi ruim, mas que nos abriu os olhos. Aí, como eu já tinha iniciado os testes de fazer agricultura orgânica voltada para a hortaliça, peguei essa terra e dei início à construção dos canteiros com base naquele pequeno experimento que eu já tinha feito. Como eu já havia estudado um pouco, eu já sabia várias técnicas de manejo de mudas, de como fazer as mudas de solo, manejo de solo, e como aproveitamos as bandejas, a estrutura que já tinha do viveiro de pimentão e vim fazendo as mudinhas com substrato produzido aqui e com os insumos produzidos aqui. Já era uma técnica voltada para a sustentabilidade. E o resultado foi que as mudas vieram com qualidade muito boas, o enraizamento bom. E isso também foi mais uma fase que me encantou bastante e que me fez aprender muitas coisas. A gente produziu hortaliças, algumas plantas da família das couves, né? Couve-flor, o brócolis, o repolho. Óbvio que algumas não vieram bem, mas outras vieram. E aí foi uma fase que eu experimentei ser um agricultor orgânico e eu tive o acesso de ganhado, na verdade, um livro da minha amiga Cíntia Vieira, uma professora. E esse livro eu tenho ele como base, que é um manual de agricultura orgânica que foi feito, foi elaborado em uma faculdade de Minas Gerais e foi bastante proveitoso porque eu tive muitos acesso a diversos tipos de culturas de hortaliça e várias técnicas de como cuidar, produção de insumos para controle de pragas, também tem biofertilizantes, compostagem. Tem uma base muito boa esse livro.
e eu fui tentando aplicar, fui aplicando e gostando das teorias e colocando na prática. E foi daí que eu tive a base de entender como é que é a agrofloresta, né? Para poder fazer uma agrofloresta, a gente precisa entender várias coisas. E aqui nós já estamos na parte de uma evolução maior da hortaliça, onde já foi transplantado, já foi feito os preparos de solo, aplicados os compostos. E como hortaliça você implanta uma área, depois não para mais, né? É semanal os trabalhos. O canteiro sai, vai saindo, aí você vai construindo novas bases. É uma atividade muito intensa plantar hortaliça. E as mudinhas a gente tem que estar sempre semeando, trazendo para o campo, cuidando das mudas para poder ter essa produção semanal. É assim que é hortaliça quando se trata para fins comerciais. Tudo esse trabalho eu vinha fazendo tudo manual, né? Hoje já tem um tratorito que facilitaria esse trabalho e facilita o meu trabalho aqui, conseguir através de uma parceria com a minha amiga. E isso ajuda bastante o trabalho aqui de solo, né? E lendo muito sobre hortaliças, a gente já vê a evolução de uma hortaliça mais diversificada, né? De um plantio mais diversificado, e também já nessa fase a gente vem já tentando desenvolver os consórcios. E foi muito interessante essa experiência, porque a gente pode ver várias... É uma riqueza total, né? Isso me fez mais ainda ter vontade de continuar no campo. A dificuldade maior que a gente enfrenta no campo é a parte na hora de vender, na hora de produzir. É interessante na hora de cuidar, preparar do solo. Fazer todos os trabalhos não é desgastante, assim, desgasta bastante o físico, mas a mente, ali o prazer de estar trabalhando no solo é muito interessante, é muito gostoso ver o contraste, ver os canteiros feitos, ver aquela terra melhorando. É um prazer imenso trabalhar na terra. E quando você planta algo assim que voltado à sustentabilidade, e você acaba embalando, vendo ali a satisfação do cliente, o enraizamento das plantas, a produção, ver aqueles insetos ali que faz um trabalho de biodiversidade ali no lugar, nos dá assim uma visão bastante avançada em termos de como fazer agricultura. E principalmente quando a gente vê diversidade de alimentos na nossa mesa, coisas essas que não tinha antes, isso nos motiva bastante. E também é prazeroso até a gente aprender a dar valor mais assim em uma salada, em um suco. E a gente só tende assim a evoluir como pessoa, como ser humano, respeitando ali todo aquele ecossistema ali. E também quando a gente mostra para os amigos, essas nossas ações também causam um impacto muito bom, não só para a gente, mas para outras pessoas também.
Então, pessoal, depois de tudo esses processos que eu iniciei na agricultura, vim fazendo as mudanças para poder melhorar a visão sobre o que é agricultura e como foi feito. Esse início foi sem base alguma, depois que eu percebi que as hortaliças necessitavam de um microclima melhor. Eu peguei e fui colocando, mesmo sem terminar de colher as hortaliças, e eu já fui colocando mudas de bananeira para poder fazer essa espécie de microclima, porque eu senti a região bastante quente e a possibilidade era o sombrite. Conversando até com um colega que trabalhava numa loja aqui de materiais de irrigação, ele me fez esses questionamentos, dando exemplos de alguns colegas que usavam o sombrite como uma alternativa para diminuir a incidência de sol, de luz ali, sol quente aqui do semiárido, para melhorar as condições para produzir as hortaliças. Mas só que a gente pesquisando sobre todas essas possibilidades, acabei chegando nos sistemas agroflorestais, que usa da sigla SAF. Eu percebi que poderia ser uma possibilidade, mas como sem experiência, sem base alguma, eu optei para ir colocando as bananeiras, porque e também as bananeiras aqui tem uma produção boa e é fácil de comercializar. E eu fui colocando as bananeiras. Aí, pesquisando mais sobre agroflorestas, eu observei que existia a possibilidade de estar colocando outras plantas, como árvores, como plantas frutíferas, árvores frutíferas nativas dos biomas. E tudo isso foi despertando interesse e curiosidade também. E daí eu meio que na verdade, sem projeto algum, sem planejamento algum, sem fazer nenhuma pesquisa assim regional voltada para o comércio, eu fui colocando e introduzindo essas plantas que hoje já são árvores jovens aqui nesse sistema. E vocês viram algumas imagens aí no vídeo. Foi o início e o desenvolvimento. E esse início, na hora de manejar, eu não sabia os porquês das estratificações, não sabia entender sobre os andares da floresta, a sucessão natural que ocorre na natureza, né? E eu fui fazendo tudo de forma aleatória, de forma assim, ia vendo aquilo dali, ia fazendo alguns manejos. A interpretação também era muito complicada para poder a gente entender como é que utilizava os mecanismos do manejo. E tudo isso era fundamental para poder o sistema desenvolver bem. E o tempo foi passando e eu pude entender que
Se tivesse um planejamento melhor, se existisse o planejamento, na verdade, que não existiu, hoje eu poderia estar colhendo frutas aqui, laranja, limão, goiaba, várias frutas aqui, de acordo as escolhas e de acordo o bioma. Então, o primeiro estágio da agrofloresta tinha sido, já teve um início com as hortaliças, mas o interessante de fazer esse plantio é fazer de forma tudo no mesmo tempo, para poder as plantas ir crescendo e se desenvolvendo em sincronia ali, e algumas plantas vai saindo, outras vão se despontando, e assim gera uma sucessão baseada na sucessão natural das florestas. E é assim que deve ser feito uma agrofloresta. Mas o importante disso tudo é porque, com esses erros que aconteceu por várias dificuldades e vários pontos assim que não tinha aqui em termos de recursos naturais, esse início para mim já foi uma forma de aprendizado grande, e também foi uma forma muito boa para poder a gente observar e criar raiz, criar de fato assim aprendizado na prática. E essa prática hoje em dia só faz sentido também porque ela está sendo uma forma de divulgação coletiva através das redes sociais, através do meu canal do YouTube, que ele tem o nome de O Velho Chico, em homenagem à minha região aqui, em homenagem ao meu território aqui, que é banhado pelo o Rio São Francisco, que tem apelido de O Velho Chico, e que vem sofrendo essas agressões ao longo dos anos, ao longo de todo esse período. E essas minhas experiências eu venho compartilhando de uma forma educativa, de uma forma para encorajar as pessoas, se elas conseguem observar esses meus erros e não cometer eles, não replicar esses erros, e também observar que dentro das minhas dificuldades, das minhas condições aqui, climáticas, financeiras, humanitárias, falta de ajuda humana, mão de obra, é possível estar provando também, ao menos iniciando uma agrofloresta, uma agricultura baseada na ecologia, visando a sustentabilidade, para que a gente possa viver melhor no campo, viver uma vida mais digna no campo, e de uma forma que seja também uma forma divertida, alegre, e que a gente se sinta bem tentando replicar sistemas agroflorestais em cada canto que a gente vive. Então essa é a minha mensagem, encarar os desafios e aprender na prática faz muito sentido.